Muito boa noite a todos que estão aí chegando para nossa live, em especial para aqueles que estão aí com provas esse final de semana. Vamos estudar um pouquinho direito penal, vamos estudar um pouquinho legislação especial, né? E vamos tentar aí verificar o que poderia cair numa prova, né? E sempre com aquilo que eu falo, não existe nenhum tipo de milagre nisso não. Boa noite, queridos. Não existe nenhum tipo de milagre nisso não, ninguém acerta coisa nenhuma não. A gente simplesmente com a experiência que tem por conta de concursos anteriores, por conta da experiência em sala de aula, né? Lá, assistindo do Mato Grosso do Sul, um beijo pro Mato Grosso do Sul. A gente sabe mais ou menos o que poderia ser perguntado diante de tudo aquilo que é importante nessas leis que nós temos aí para estudar de acordo com os nossos editais, não é? Muito bem. Vamos então começar aí a nossa live. Pessoal de Umurarama, é isso? Olá, pessoal de... Como é que é? Umurarama? Isso eu não conhecia. Pessoal de Duque de Caxias aí também na área, chegando aí na área, para nós estudarmos aqui legislação especial. Pessoal de Duque de Caxias, terra onde eu trabalho, terra que eu gosto, terra que eu adoro, que me acolhe com tanto amor. Pessoal de Curitiba, né? A nova capital da nossa república, se é que ainda tem alguma coisa de pé nesse país. Mas vamos lá, pessoal de Brasília, e aí Brasília pegando fogo. Eu soube agora que o presidente da república chamou as Forças Armadas depois dos incêndios nos prédios dos ministérios, não é isso? Fiquei sabendo quando vinha para casa, agora saindo do Ministério Público, vindo para casa. Enfim, é aquilo que a gente está vivendo, né? Muito bem, olha só, pessoal de Natal, um beijo enorme para vocês. E o pessoal que é flamenguista, que está deixando de assistir ao jogo do Flamengo, né? Flamengo hoje, novamente eliminado, há de se concretizar aqui a minha profecia, é melhor mesmo estudar direito penal. Aí o pessoal de Lorena, de São Paulo, Felipe aqui do Rio de Janeiro, Porto Velho, um beijo enorme para o pessoal de Porto Velho. Beijo enorme para todos vocês. Vamos começar a trabalhar, galera. Vamos começar a trabalhar. Vamos começar a estudar aqui. Olha só, Claudinha de Ná foi ótima. Olhem só, o pessoal perguntou assim, tem dicas para a OAB? Eu digo para você, meu amor, que a dica para a OAB é dica de estudar, não é? Não tem como não estudar, concorda? Então, olha só, assista a live, que é perfeitamente possível que qualquer coisa que nós falemos aqui hoje caia na sua live, né? Isso, sou vascaína na alma, no coração. Mas tá difícil de sustentar. Muito bem, meu amor. Vamos lá. Isso, a espera do livro de legislação especial junto com o Dr. Wilson. Isso, o nosso livro tá saindo, né, gente? Tá dando um pequeno atraso, mas vai sair, se Deus quiser. Já era para ter saído, mas vai sair. Com o meu ex-aluno, hoje delegado de polícia espetacular, mestre em direito, menino de ouro, que é o Wilson Palermo. Mas vamos lá. Vamos, então, dar início aqui à nossa conversa, Rafa. Um beijo no seu coração, Rafa. Uma pessoa tão boa, porém torcendo errado. Para! Stop it all! Vamos lá. Então, que bom. Tomara que você esteja certo, Cristiano, que eu seja mesmo tão amada aí. Eu fico muito feliz com o carinho de vocês, tá? Então, vamos lá. Valeu pela dica do livro do maçom. Que bom, você tá gostando? Que bom. Mas vamos lá. Vamos começar, então, a nossa live. Vamos agora estudar? Então, vamos lá. Coloca aí um coraçãozinho, quem quer estudar. Lei de lavagem de capitais. Vamos lá, a única vascaína que eu respeito, isso é Rafa, gente. Vamos lá, vamos estudar lei de lavagem de capitais? Vamos estudar aquilo que... Olha só, gente, não é estudar o que a gente gosta, não. É estudar aquilo que pode cair. Eu quero dizer pra vocês que se eu tivesse que apostar alguma coisa por esses dias, eu apostaria pra caramba nessas leis, como lavagem de capitais, lei das organizações criminosas. É uma pena que nós não tenhamos tempo aqui de falarmos de todas essas leis. Mas eu posso... Opa, o pessoal botafoguense aí chegando. Mas eu posso dizer pra vocês que eu tenho apostado muito. Eu quero dizer para vocês que
aposto na lavagem de capitais, aposto na lei das organizações criminosas 12.850, aposto muito no Instituto da Colaboração Premiada para cair por essas provas, aposto muito mesmo, tá certo? Então, vamos aí começar falando de lavagem de capitais. Vamos lá. Queridos, o crime de lavagem de capitais está previsto na Lei 9.613 de 1998. A lavagem de capitais pode ser classificada como um crime acessório, como um crime parasitário. Por que a lavagem de capitais é um crime acessório parasitário? Porque, a rigor, a lavagem de capitais sempre demanda a existência de uma infração penal antecedente, ok? Então, eu não tenho lavagem de capitais do nada. Quem lava capitais, quem lava direitos, bens e valores, porque, escute, nós sempre falamos de lavagem de dinheiro, mas, na verdade, não é lavagem de dinheiro. A lavagem pode ser de valores, de bens e de direitos. Não apenas lavagem de valores, não apenas lavagem de dinheiro, ok? Valores, bens e direitos. A lavagem de capitais, ela não existe sozinha. A lavagem de capitais sempre tem uma infração penal antecedente. Então, na lavagem de capitais, busca-se realizar uma série de transações com vistas a afastar aquele bem, aquele direito, aquele valor da sua origem ilícita. Veja você que, a rigor, na lavagem de capitais, uma coisa que é importante que se diga, aqueles direitos, bens e valores nunca serão lícitos. Eles terão, no máximo, aparência de licitude, porque eles jamais deixarão de ser ilícitos. A sua fonte é ilícita, eles serão igualmente ilícitos. Muito bem. Com relação a isso, por conta da sempre existência de uma infração penal antecedente, a lavagem de capitais, as leis de lavagem de capitais, elas se dividem em gerações. A doutrina, então, costuma classificar isso. Pode ser contravenção penal? Sim, porque, preste atenção, entre nós, a lavagem de capitais pressupõe a existência anterior de qualquer infração penal. Isso por conta da alteração legislativa no ano de 2012. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, ok? Mas vamos lá. Olhem só. Por conta da existência de uma infração antecedente, e tendo-se como critério essa infração antecedente, as nossas leis de lavagem de capitais, elas são divididas em leis de primeira, segunda e terceira gerações. Nas leis de primeira geração, o crime antecedente era o crime de tráfico de drogas. A primeira condenação que surgiu com relação à lavagem de capitais foi uma condenação por conta de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico, ok? Então, vamos chegar lá, querido, eu vou responder tudo isso aí, tá bom, meu amor? Vamos lá. Então, por isso que as leis de primeira geração são aquelas leis... Good evening. São aquelas leis em que o tráfico de drogas é o crime antecedente. Com relação às leis de lavagem de capitais de segunda geração, existe uma controvérsia. Uma parte da doutrina diz que as leis de lavagem de capitais de segunda geração são aquelas leis de lavagem de capitais que teria como delitos antecedentes, o tráfico de drogas e os crimes conexos ao tráfico de drogas. Porém, existe uma parte da doutrina, uma outra parte da doutrina, que diz que leis de lavagem de capitais de segunda geração são aquelas leis de lavagem de capitais em que nem todo crime pode ser antecedente de lavagem de capitais, ok? Então, para uma outra parte, leis de segunda geração são aquelas leis de lavagem de capitais que exigem certos determinados crimes como antecedentes da lavagem de capitais. Muito bem. E leis de lavagem de capitais de terceira geração seriam aquelas em que qualquer infração pode ser considerada antecedente da lavagem de capitais. Bem, dentro dessa classificação, como nós poderíamos falar, o que nós poderíamos falar da nossa lei de lavagem de capitais? Ela é uma lei de primeira, de segunda ou de terceira geração. Vamos lá. Até o ano de 2012, até 10 de julho de 2012, a nossa lei de lavagem de capitais era uma lei de lavagem de capitais que tinha um rol taxativo de crimes antecedentes da lavagem de capitais. Então, até o ano de 2012,
até julho de 2012, a nossa lei de lavagem de capitais, pessoal aí de São Luís do Maranhão, podia ser considerada uma lei de lavagem de capitais de segunda geração. Para aqueles que entendem que as leis de segunda geração são aquelas que têm um rol taxativo de crimes antecedentes, nem todo crime poderá ser antecedente. Atualmente, a nossa lei de lavagem de capitais, e repito, desde 10 de julho de 2012, a nossa lei de lavagem de capitais é uma lei de lavagem de capitais de terceira geração. Por quê? Um beijo, meu amor. Por que, meu amigo, minha amiga querida Luíse, ela é de terceira geração atualmente? Porque hoje, qualquer infração penal pode ser considerada antecedente da lavagem de capitais. Meu amigo Fernando, querido, você aí já tá quase, hein, Fernando? Fernando levando a galera toda de Big Field para comemorar a aprovação no concurso para delegado. Tô contigo, hein, querido? Você sabe que eu sou aqui sua fã. Tá bom, meu amigo querido? Um beijo grande pra você. Eu gosto da tua luta, Fernando. E eu sempre dou valor pra quem luta. Muito. Muito bem. Então, vamos lá. Então, como eu dizia pra vocês, a nossa lei atualmente é uma lei de terceira geração, porque qualquer infração penal pode ser considerada antecedente da lavagem de capitais. Aí, escutem. Quando nós falamos que qualquer infração penal pode ser considerada antecedente da lavagem de capitais, eu pergunto aos meus queridos que estão aí. Podem as contravenções penais figurar como antecedentes da lavagem de capitais? Coloquem aí, coloquem aí. Podem as contravenções penais funcionar como antecedentes da lavagem de capitais? Pode ou não pode? Pode? Pode ou não pode? Pode. Por que que pode? Porque hoje qualquer infração penal, e o termo infração penal, ele engloba tanto os crimes quanto as contravenções. Então, nada obsta que nós tenhamos lavagem de dinheiro oriundo de uma contravenção, como, por exemplo, a mais famosa delas, que é o jogo do bicho. Muito bem, que já colocaram aqui para me ajudar. Gente, agora preste atenção. Será que existiria a chamada lavagem de lavagem? Será que existe a chamada lavagem de lavagem? Será que eu poderia ter lavagem de capital de lavagem de capital? Bem, há autores que sustentam que sim. Porque dizem, como a lavagem de capitais é um crime, ela pode ser crime antecedente da lavagem. Porque qualquer infração penal pode ser antecedente da lavagem. Então, o crime de lavagem de capitais pode ser antecedente da lavagem. E assim nós teríamos aquilo que chamaríamos de lavagem de lavagem. Eu quero discordar disso. Eu acho que isso não existe. Na verdade, a lavagem de lavagem nada mais é do que a continuação da primeira lavagem para tentar dar mais aparência de licitude ao bem. Mas, de qualquer forma, na doutrina, há quem sustente essa possibilidade de lavagem, certo? Fique isso consignado. Muito bem. Uma outra coisa. O crime de lavagem, será que o crime de lavagem, ele pode ser praticado pelo autor do crime antecedente? Será que a mesma pessoa que praticou o crime antecedente pode também ser considerada autora de lavagem de capitais se depois realizar uma série de ações, uma série de atividades, transações que busquem afastar os bens, os direitos e valores de sua origem ilícita? Muito bem, preste atenção. Se vocês ouvirem, se vocês virem na prova de vocês o termo self-laundering, ok? Escreve-se assim, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Self-laundering. Ó, veja se dá pra escrever pra ler, ó. Self-laundering. Se vocês virem essa expressão, vocês saibam que aqui nós estaremos tratando da pessoa que pratica. Isso, muito obrigada, meu amor. Da pessoa que praticou o crime antecedente e depois lavou os direitos, bens, valores oriundos do crime antecedente. A autolavagem. Perfeito. Será que existe isso no nosso ordenamento jurídico? Sim.
Sim, existe. Aqui, o autor do crime antecedente pode perfeitamente figurar como autor do crime de lavagem. Então, existe essa possibilidade entre nós. Porém, queridos do coração, quando acontecer isto, significa que o autor da lavagem poderá, sim, ser responsabilizado pelo crime antecedente e também pelo crime de lavagem, porque, afinal de contas, ele concorreu para o crime antecedente, concorreu para a lavagem. Ele pode ser responsabilizado pelos dois crimes em concurso material de delitos. São crimes cujos bens jurídicos tutelados são diferentes e não nos obstaria o reconhecimento dos dois crimes. Ok? Agora, em um concurso material, perfeito, meu coração. Agora, veja você uma coisa. O fato de poder haver autolavagem, o fato de poder existir o self-laundering, não significa dizer que o autor da lavagem tenha que ser autor do crime antecedente. Muito pelo contrário. O autor da lavagem não precisa ter participado, concorrido para o crime antecedente de nenhuma forma. Não necessariamente ele terá participado do crime antecedente. Por quê, meus queridos? Porque a lavagem de capitais, ela é um delito autônomo com relação ao crime antecedente. Aí vem uma pergunta excelente aqui. Se ele for absolvido no crime anterior, ainda assim pode responder por lavagem? Presta atenção. Meu amor, coloca aqui o seu nome. Quem fez essa pergunta aí pra mim? Então, a minha querida ou meu querido, que eu não consegui ler o nome, me fez essa pergunta. Se ele for absolvido pelo crime antecedente, ele poderá ser condenado pela lavagem? Coloca aqui, meu amor, o seu nome mesmo. Quem foi que me fez essa pergunta? Para eu poder te responder de uma forma mais carinhosa. Tá bom, meu bem? Vamos lá. Eu quem? Quem é você, meu coração? Foi a Cíntia. Ô, Cíntia, linda do meu coração, eu vou te explicar isso da seguinte forma e a todos os demais que estão aqui na live. Fernando, bota a Big Field pra pensar aí, hein? Vamos lá. Olha só. Cíntiazinha do coração, George, todo mundo aí, gostou? Não falo George não, filho, porque se seu nome é George, é George. Vamos lá. Preste atenção. Antes de responder, eu quero que vocês entendam. Eu nunca abro mão disso como professora. Não gosto de decoreba. Quem decora não sabe nada. A pessoa tem que compreender a matéria. Se ela compreende, ela jamais esquece. Então, vamos lá. Já falei pra vocês que hoje nessa live tô sem pressa. Eu quero que a gente faça uma live bacana, não é? Então, vamos lá. Preste atenção aqui. Uma coisa pra vocês que eu quero dizer. Entendam da seguinte forma. A lavagem de capitais é sempre um crime, boa noite, meu coração, autônomo com relação ao crime antecedente. Ele pode ser autor do crime antecedente e ser autor da lavagem, ou ele pode não ter nenhum envolvimento pelo crime antecedente e ainda assim ser condenado pela lavagem. Uma coisa não impede a outra. Preste atenção. A lavagem de capitais, ela só depende para a sua existência da existência de um crime anterior. Pessoal aí de Guarapuava, entendeu? A lavagem de capitais só depende para a sua existência da existência de um crime anterior. Então, escute com carinho. Não é preciso que se saiba quem é o autor do crime anterior. Não é preciso que o autor do crime anterior tenha sido condenado. Não é preciso, quer dizer, aquele que se apontou como autor do crime anterior, corrigindo aqui, não é preciso, vou voltar, não é preciso que se saiba quem é o autor do crime anterior. Não é preciso que aquele que foi apontado como autor do crime anterior tenha sido condenado. Não é necessário nem que exista um processo pela prática do crime anterior, uma ação penal que impute alguém à prática de um crime anterior. A lei de lavagem de capitais é clara nesse sentido. Se você pegar aí a lei de lavagem de capitais no artigo 2º, no inciso 2, você vai encontrar aquilo que eu estou dizendo.
Ó, o processo e o julgamento dos crimes previstos nessa lei independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes. Tá ok? Então, olha só, não preciso de ter um processo por infração penal antecedente, e aqui é muito parecido, mutatis mutandi, com aquilo que se tem na receptação. Entende? Abra lá o artigo 180, parágrafo 4º do teu Código Penal. O artigo 180, parágrafo 4º do teu Código Penal vai dizer assim, ó, para você entender bem. O que eu acabei de falar agora, obrigada, meu coração. O que eu acabei de falar agora foi o artigo 2º, inciso 2 da Lei 9.613, a Lei de Lavagem. Agora eu quero que você pegue lá o artigo 180, parágrafo 4º do Código Penal, quando fala da receptação. Vamos lá, olha só, vamos lá, preste atenção. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Então, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Isso acontece exatamente também com a lavagem de capitais. Eu não preciso saber quem foi o autor do crime antecedente e eu posso ter perfeitamente a lavagem de capitais desde que eu prove que existiu o crime antecedente, independente de quem foi o seu autor. Entendeu, meu amor? Então, preste atenção. A lavagem só depende da existência de um crime antecedente. Ela não depende de quem foi o seu autor, se o suposto autor foi condenado ou absolvido, nada disso. Obrigada, meu bem. Nada disso. Nada disso é importante na lavagem de capitais. Só é importante a existência do crime anterior. Aí você perguntou, professora, e se houve absolvição no processo anterior? Se houve um processo anterior em que se imputou a alguém a prática de um crime e houve absolvição, eu vou te responder. Mas houve absolvição por quê? Houve absolvição. Houve, George, vou responder já, tá, meu amor? Houve absolvição porque da pessoa, porque se provou que a pessoa não era o autor. Isso é desimportante para a lavagem. Foi reconhecido o crime, isso basta para a lavagem. Foi absolvido porque não havia provas de que a pessoa era autora do crime anterior. Isso é desimportante para a lavagem. Aconteceu o crime anterior. Agora, se foi absolvido porque se reconheceu que o fato anterior não existiu ou que o fato anterior não é crime, então não há crime anterior. Eu não tenho a prova do crime anterior. Se, então, eu tenho a absolvição porque não se provou a existência do fato anterior ou porque se disse que o fato anterior não caracteriza crime, aí isso vai importar na lavagem. Isso vai ter reflexos na lavagem. Então é só você colocar a seguinte coisa na tua cabeça, meu coração. Só importa para a lavagem a existência do crime anterior, independente da sorte do seu eventual autor ou mesmo da existência de um processo. Agora você poderia me perguntar, e me perguntaria com toda a propriedade do mundo, o seguinte, mas o Claudinha, me diz uma coisa, eu falo Claudinha porque todo mundo aqui me chama assim, por causa do tamanho, mas o Claudinha, me diz uma coisa aqui, se não há um processo que corresponda, se não houve ação penal pela prática do crime anterior, como é que a pessoa vai poder ser responsabilizada por lavagem se é necessária a demonstração de que houve um crime anterior, como minha querida ou meu querido, minha querida linda que perguntou para mim. Presta atenção. Quando não há processo pelo crime anterior, olhe só o que o artigo 2º vai falar, ok? Olha só.
A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Então, escute. Nesse caso, quando não houve um processo por crime anterior, a denúncia deverá ser instruída com indícios suficientes da infração penal antecedente. Se vocês, numa prova, encontrarem o termo da justa causa duplicada, você tem que saber que é justamente isso de que se trata. Anota aí. Justa causa duplicada. Por que justa causa duplicada? Porque na denúncia da lavagem de capitais deverá haver um lastro probatório mínimo referente ao crime antecedente ou à infração antecedente e um lastro probatório mínimo com relação à lavagem. Entendeu? Quer dizer, eu não posso denunciar uma pessoa sem um lastro probatório mínimo. Eu não posso denunciar alguém por lavagem de dinheiro sem um lastro probatório mínimo para a infração antecedente. E um lastro probatório mínimo para lavagem de capitais, porque afinal de contas eu não posso denunciar ninguém por lavagem de capitais sem lastro probatório mínimo de lavagem de capitais. Essa é a chamada, repito aqui, desculpe, escreva aí, justa causa duplicada. Ouviram? Então, já coloquei isso aqui. Tô aqui tirando o que eu já coloquei. Agora, meu amor, obrigada, meu bem. Meu amor, vejam aqui o seguinte. Quando nós tínhamos a lei anterior, né? Todo mundo fala assim, professora. Ô, meu amor, muito obrigada pelo carinho de vocês. Olha só, professora, graças a Deus que foi modificada a lei, professora. Porque agora a gente não tem que ficar decorando, professora, aquele rol de crimes antecedentes, professora. Aquele é um saco. Tu tens que decorar aquele rol dos crimes antecedentes. Os crimes antecedentes da lavagem até ali eram o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o terrorismo e seu financiamento, a extorsão mediante sequestro, os crimes contra a administração pública, os crimes contra o sistema financeiro nacional, os crimes praticados em organizações criminosas e os crimes contra a administração pública estrangeira. Ah, professora, decorar isso é horroroso. Agora não preciso mais decorar. Linda, posso falar uma coisa pra você? Minha querida que disse aqui que nunca decorou? Tem que decorar. Mas, professora, não é mais assim? Ah, tu tens que decorar. Sabe por que tu tens que decorar? Eu vou dizer porque tu tens que decorar e durante muito tempo há de ficar na sua cabeça. Meu amor do coração, me digam uma coisa. Quando a lei de lavagem de capitais foi, no ano de 2012, modificada, quando a lei de lavagem de capitais foi, no ano de 2012, alterada pela 12.683, que retirou aquele rol de delitos antecedentes e disse que qualquer infração penal pode ser antecedente da lavagem de capitais, a minha pergunta é, sabe qual? Houve novatio legis in melius ou houve novatio legis in pejus? Diga para mim, a lei mudou, muito obrigada, queridos, para melhor ou a lei mudou para pior? Fala para mim, minha princesinha, você que falou que nunca quis decorar isso. É claro que houve novatio legis in pejus. É óbvio que a lei mudou para pior. E eu te pergunto, se a lei mudou para pior, ela pode retroagir para alcançar crimes anteriores? Se a lei mudou para pior, ela pode ser aplicada de forma retroativa? A resposta é, obviamente, não. Porque a nossa Constituição consagra a irretroatividade da lex gravior. A lei que prejudica não volta jamais para alcançar fatos anteriores. De sorte que preste atenção ao que eu vou te dizer agora. Bora, anota aí. Até 2012, até o dia 10/7
de 2012, que foi quando entrou em vigor a Lei 12.683, sabe? Até esse dia, só podia ser lavagem de capitais se fizéssemos a lavagem dos valores, direitos e bens oriundos daqueles crimes que estavam no artigo 1º. Então, se, por exemplo, no dia 8 de janeiro de 2011, a pessoa lavou dinheiro oriundo de um furto, essa lavagem era atípica, porque nessa época não havia lavagem de capitais de furto. Então, nós não estamos livres do rol, como muitos pensam. Nós não estamos livres do rol, como muitos supõem, certo? Porque esse rol, esse rol que não existe mais, militava favoravelmente ao acusado, porque, afinal de contas, eu só podia ter lavagem se fosse um daqueles crimes. Hoje, isso é muito pior para o acusado. Então, nós não podemos confundir as coisas. E de sorte que nós temos que ainda saber o rol dos crimes antecedentes. Agora, alguém me fez algumas perguntas aí que eu quero responder, que eu não vou fugir delas não. É porque nem sempre eu as consigo ver. Professora, e se o crime antecedente aconteceu antes de 2012? Presta atenção. Coloque uma coisa na sua cabeça. Nós não aprendemos, ainda há pouquinho, nós não chegamos à conclusão aqui juntos, que o crime de lavagem de capitais é um delito autônomo com relação ao crime antecedente? Obrigada, meu bem, de óculos, estou com raiva desse óculos. Hein? Nós não aprendemos que a lavagem de capitais, ela é um crime autônomo com relação ao crime antecedente? Nós não aprendemos isso, então preste atenção. Não interessa quando foi praticado o crime antecedente. Interessa quando foi praticada a lavagem. Se a lavagem de capitais foi praticada em data em que já era lavagem de capitais, a lavagem dos direitos, bens e valores oriundos de qualquer infração penal, a lavagem é típica. Outra coisa que perguntaram aí, Claudinha, me diz uma coisa, se o crime anterior tiver prescrito, pode também ter lavagem de capitais? Meu amor, a prescrição, ela não afeta a existência do crime. O crime existiu. Houve fato típico e ilícito. Estão presentes os elementos da culpabilidade. Só não é mais punível. Então, mesmo que o crime anterior esteja prescrito, eu posso sim ter lavagem de capitais. Uma outra pergunta que fizeram aí. Claudinha, e com relação aos atos infracionais? Eu posso ter lavagem de capitais com um ato infracional? Pergunta aqui de novo, é o George. Não é, George? E se eu poderia ter lavagem de capitais se o anterior é um ato infracional? Então, por exemplo, um moleque de 17 anos praticou uma extorsão mediante sequestro e depois eu fui lá e fiz uma série de transformações, série de transferências, né? Primeiro, na fase de placement, na minha lavagem, eu fiz smurfing, fracionei em valores bem menores, investi esses valores e depois no layering eu fiz uma série de transferências desses valores para colocá-los bem longe da sua origem ilícita. Depois esses valores ficaram lá com aparência de licitude. Eu pratiquei lavagem de capitais considerando-se que anteriormente o que eu tive foi um ato infracional. Bem, eu quero passar essa bola para vocês nessa live que eu busco
em que eu busco interatividade com vocês, tá? Uma das razões pelas quais eu amo fazer Periscope é porque eu sei que eu tô falando agora, e agora aí tem mais de 90 pessoas, pelo menos o tempo todo assistindo. Isso é espetacular. Saber que eu posso falar com vocês agora e que amanhã, quando eu abrir, eu tenho triplicado, quadruplicado esse número de pessoas que estão aqui comigo assistindo. Então, que seja interativa. Vamos lá. É ou não é? É possível ou não é possível que o ato infracional figure como antecedente da lavagem de capitais? Vamos lá? Queridos do coração, tudo depende do conceito que se der de crime. Tudo dependerá do conceito que tivermos de crime. Entende? Por isso que há duas posições. Só que eu quero falar com vocês uma coisa. Prestem atenção. Gostem ou não gostem. Goste eu ou não goste. Aceitem ou não aceitem. Achem correto ou não achem correto. O fato é que, para a legislação penal brasileira, de forma indiscutível, embora a doutrina diga que crime é fato típico, ilícito, culpável, a legislação brasileira trata o crime como fato típico e ilícito. Se você perguntar assim pra mim, Claudinha, pra você o crime é fato típico e ilícito ou é típico, ilícito, culpável? Bem, pra mim o crime é fato típico, ilícito e culpável. Mas que a minha lei, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu direi pra você que o crime pra mim é fato típico, ilícito, culpável. Mas a nossa lei não trata assim o conceito de crime. Para a nossa lei, o crime é fato típico e ilícito. A culpabilidade, ela não é elemento do crime. Para a nossa legislação é assim. E para dar um exemplo disso, como eu faço aqui, como eu dou aqui esse exemplo, quando a gente fala, por exemplo, uma lei muito atual que trata disso, é a Lei 12.850. Trata disso, professora? Trata. Nas entrelinhas, sem que muitos percebam. A Lei 12.850, a Lei das Organizações Criminosas, ao falar da infiltração, ela fala assim, ó, presta atenção, ela fala assim, lá na 12.850, pega aí comigo, pega todo mundo aí comigo, vou pegar aqui também, vamos lá, peguem a 12.850 aí. A 12.850, lá no seu artigo 13, parágrafo único, ela vai dizer assim, olha, não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Então, esse artigo 13, parágrafo único, está separando a exigibilidade de conduta diversa, que é elemento da culpabilidade, do conceito de crime. O crime é fato típico e ilícito. Então, se aquela pessoa praticou um fato típico e ilícito, para nós, ela praticou um crime. E se ela praticou um crime, ele pode ser antecedente da lavagem de capitais. E eu quero dizer para vocês que, inclusive, eu posso tirar a mesma conclusão com relação ao que a nossa lei diz sobre receptação. A nossa lei, quando fala de receptação, ela diz que a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena, o autor do crime de que proveio a coisa. Então, para mim, também podem figurar os atos infracionais, porque eles caracterizam conduta típica e ilícita, ok? Como antecedente da lavagem de capitais, se considerarmos a lei brasileira. Porque se eu considerasse o meu conceito de crime, não poderia. Tá certo, queridos? Muito bem.
essa é uma questão que suscita controvérsia. E se ela suscita controvérsia, eu acho difícil dela ser abordada numa prova, pelo menos numa prova objetiva. Uma outra questão é a seguinte: e quando existe abolicio criminis com relação ao fato anterior? Queridos, abolicio criminis é causa extintiva de punibilidade. E que acontece que, com relação a abolicio criminis e a anistia, então houve anistia do crime anterior, houve abolicio criminis pelo crime anterior, quer dizer, o fato anterior deixou de ser considerado criminoso por uma nova lei. Na minha opinião e na opinião de muitos da doutrina, se houve abolicio criminis com relação ao fato anterior, o fato anterior deixou de ser previsto como conduta criminosa, não há sentido você reconhecer lavagem de capitais. Tá certo? Então, isso aqui, mas isso é também objeto de controvérsia. Tá certo, queridos? Muito bem, prevalece que não há o crime de lavagem de capitais quando o anterior é atingido pela abolicio criminis. Mas eu quero repetir. Outras causas distintivas de punibilidade, como prescrição, como a questão da morte do agente, nada disso obsta o reconhecimento da lavagem de capitais. Muito bem. Agora, queridos, com relação a esse crime de lavagem de capitais, eu quero que vocês também verifiquem. Aliás, crime autônomo não? Crime autônomo não? Não entendi, crime autônomo não. Não entendi, George. Pergunta isso aí de novo, meu coração, que eu não entendi, meu amor. Ah, sim, porque a lavagem de capitais é um crime autônomo com relação ao crime anterior. Basta que exista o crime anterior, mas não importa qual foi a sorte do crime anterior. Ok. Vamos lá. Agora, uma outra questão é a seguinte. Colaboração premiada na Lei 12.683. A colaboração premiada na Lei 12.683 pode gerar o reconhecimento de 3 diferentes prêmios para o colaborador. Pode gerar a concessão do perdão judicial, pode gerar a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, pode gerar a diminuição da pena. Ok? Então, pode ser concessiva de perdão judicial, pode gerar a concessão do perdão judicial, pode gerar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e pode também gerar a diminuição da pena. Diminuição da pena aqui a qualquer tempo, ok? Agora, vejam o seguinte. Nesse caso da colaboração premiada, alguém perguntou alguma coisa, estou tentando ver aqui que eu marquei, não estou conseguindo achar. Bem, então vamos lá. Nesse caso da colaboração premiada, na lei de lavagem de capitais, a pergunta deveria ser a seguinte: na hipótese do juiz resolver substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ele estará obrigado a observar os requisitos do artigo 44 do Código Penal? A resposta só pode ser não. Porque senão, queridos, qual seria a vantagem em colaborar? A vantagem em colaborar não existiria se você exigisse para a substituição os requisitos do 44, porque afinal, se o réu preenchesse os requisitos do 44, ele teria a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, independente de colaborar. Então, é óbvio que essa substituição aqui deve ser um prêmio. Isso seria um prêmio, porque isso já faria jus mesmo se não colaborasse. Se fossem exigidos os requisitos do 44, então aqui a substituição se dará independente do requisito do 44, ou dos requisitos do 44. Lembrar, porque em provas, como são provas de múltipla escolha, eu queria falar uma coisa para vocês. Prestem atenção para uma dica. Na lei de lavagem de capitais, quando se fala de possibilidade de diminuição da pena pela colaboração premiada, essa possibilidade de diminuição é de 1 a 2/3. Então, a diminuição da pena, caso seja essa a opção do magistrado, de 1 a 2/3. Sabe por que eu estou pedindo que você veja isso? Porque eu quero que você veja que na lei das organizações criminosas,
Na lei das organizações criminosas, a lei vai falar de reduzir em até 2/3. Escutou? Olha a diferença. Lavagem de capitais e outras tantas leis, quando falam de diminuição de pena em virtude da colaboração premiada. Diminuição de 1 a 2/3. Lei das organizações criminosas, 12.850. Diminuição até 2/3. Viram como é diferente? É uma besteirinha, mas que pode ser perguntada na sua prova. E ainda te digo mais. Na lei das organizações criminosas, quando a colaboração for prestada depois da sentença, nos termos do artigo 4º, parágrafo 5º, a pena poderá ser diminuída até metade. Então, não esqueçam dessas besteirinhas que são decoreba de lei, mas infelizmente, caem nas nossas provas. Tá certo? Muito bem. Outra coisa. Quando eu dou aula de organização criminosa, de lavagem de capitais, eu lembro sempre de 2 episódios ocorridos comigo em sala de aula. Um primeiro episódio foi um episódio em que eu estava dando uma aula para uma turma de delegado. Eles iam fazer prova para delegado de Polícia Federal. Isso foi lá pelos idos de 2004, uma coisa assim, sabe? E aí, gente, olha o que aconteceu nessa turma de delegado federal. Eu comecei a falar de crime de prefeito, sabe? Falar de crime de prefeito. Aí, um aluno falou assim: ô professora, e falou em tom meio agressivo. Ô professora, olha só, a senhora não concorda que a gente tem pouco tempo para falar de matéria que não nos diz respeito? Eu falei assim, Quem disse que não te diz respeito? Por que não te diz respeito?